Olá galera, bom dia, tudo bem com vocês? Na verdade é boa noite, né? Tô gravando de dia para vocês, tá? À noite, né? Espero que esteja tudo bem, né? Vamos continuar nosso trabalho, né? Ontem, na verdade quarta-feira eu postei para vocês uma aula sobre química orgânica, né? Uma aula do YouTube, mas hoje eu decidi gravar uma para vocês, né? Justamente para a gente fazer esse paralelo, né? Dessas duas coisas, né? Preciso que vocês sempre coloquem no comentário o nome de vocês e a turma, tá? Que isso aí vai contar como pontuação para vocês. E façam os exercícios que estão sendo propostos nos formulários, né? Então tem que estar participando ativamente aí nessa nossa plataforma, tá? Dando sequência então, no terceiro ano a gente estuda sobre química orgânica, né? Então, normalmente a química orgânica é um tópico de terceiro ano que é um mundo de conhecimento para a gente conversar, né? Que a gente tinha iniciado nas nossas aulas quando a gente voltou, mas com a perspectiva de que esse ano a gente não volte, né? É importante que vocês tenham essa dimensão, né? De que realmente a gente precisa trabalhar nessa plataforma, né? Então, quando a gente fala sobre química orgânica, essa palavra orgânica ela tem vários sentidos, né? Orgânico para você que trabalha no supermercado, para você que faz compra, para você que trabalha na chácara, quer dizer alguma coisa que você não use produto artificial, tipo fertilizante, herbicida, você não use agrotóxico, né? Mas na verdade, a palavra orgânica para a gente em química ela tem outros significados, né? Que foram sendo modificados também, né? A princípio, em 1777, esse químico sueco chamado Otto Bergman, ele falou que orgânico era tudo aquilo que vinha de ser vivo, né? Então, se uma pessoa pegasse, por exemplo, o óleo de um animal, pegou o óleo do porco, né? O sebo do porco, fez um óleo, pegou a essência de uma planta, pegou a tinta de uma planta, isso era orgânico. E em 1807, o outro cientista afirmou que isso era possível porque só os seres vivos tinham força para sintetizar esse tipo de composto, né? Então era chamada teoria da força vital. Mas em 1828, um cientista chamado Friedrich Wöhler, lá na Alemanha, ele pegou uma substância química que era mineral, uma substância que não era extraída de ser vivo, mas era encontrada na natureza não viva, encontrada em rochas, né? E quando ele aqueceu, ele produziu esse outro composto que a gente chama de ureia. A ureia já é encontrada na urina de ser vivo. Então, como é que você podia ter um composto que era proveniente da natureza não viva, mineral, e ser encontrado na urina de ser vivo? Como é que podia fazer essa conversão só mediante o aquecimento? Então isso ia contra a teoria da força vital, que só os seres vivos tinham essa possibilidade. Daí o que aconteceu? Né? A definição que o Bergman tinha dado ela não era correta. Né? E coube esse cara aqui chamado Kekulé, né? Frederico Augusto Kekulé, a propor a definição, falando que a química orgânica é o que tem a química dos compostos de carbono. Apesar de que tem muita coisa que tem carbono que não é orgânico, mais especificamente a química orgânica, ela é a química dos compostos de carbono, né? Então, o nosso objetivo nas nossas aulas agora esses dias é mostrar para vocês um pouquinho sobre a química orgânica, porque a química orgânica é imprescindível, é importante para a nossa vida, por vários fatores, né? Um dos fatores que nós temos dessa química orgânica que passou por várias definições, né? Que hoje a gente fala assim, a química orgânica ela é os compostos de carbono e hidrogênio, então tudo que tem carbono e hidrogênio e seus derivados, né? Que são compatíveis com vários outros elementos da tabela, como o nitrogênio, como o fósforo, como o oxigênio, como o enxofre, os halogênios, né? Então a possibilidade de combinação é uma coisa muito grande. Né? Então, o Kekulé, em 1858, ele estudando os compostos orgânicos, ele conseguiu propor uma teoria que explica as propriedades desses compostos, né? É interessante mencionar para vocês que o Kekulé descobriu isso a partir de um sonho, né? A gente tem essa característica bastante interessante, achar que o cientista sempre sabe tudo, ele descobre tudo pesquisando, mas não, muitos recebem informações, mensagens, né? Coisas a partir dos sonhos, né? E o Kekulé, ele, quando acordou do seu sonho, né?
que no sonho dele, depois de trabalhar um dia inteiro no seu laboratório lá em Londres, ele pegou um ônibus, né? E aí no seu ônibus ele foi para casa e dormiu no ônibus. Aí quando ele dormiu, ele sonhou com umas crianças dando as mãos, sonhou com a cobra mordendo o próprio rabo, e quando ele acordou, ele conseguiu elucidar a estrutura química de um composto, que é o benzeno, C6H6, que ninguém tinha conseguido, né? Ele desenhou uma estrutura de compostos em que eles ficavam unidos e ligados como se fosse uma roda, como se fosse uma ciranda, né? Ele montou uma estrutura que era em formato todo circular, como se fosse uma cadeia, né? E aí ele começou a propor as teorias de ligação que nós usamos até hoje, né? Então, esse composto ele teve a estrutura dele elucidada pelo Kekulé. Isso foi um marco para a gente na história, né? Então, 1858, o Brasil já tinha sido descoberto, mas a gente estava pasto de tartaruga e Europa, o conhecimento ele estava voando, né? Então, o que ocorre? A primeira coisa que ele descobriu é que o carbono é tetravalente. Então, lembra que a gente estudou isso? Faz 4 ligações. Como é que são as ligações? Elas são ligações simples, são representadas por um tracinho. Ó. Então, olha só. Esse carbono aqui ó, faz 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. Estão vendo? Ó? O carbono faz 4 ligações simples. Então, vendo? Ó, 4 ligações. Todos os carbonos fazem 4 ligações simples. São todos iguais. O carbono tem uma característica muito interessante e importante, a gente fala que ele tem a capacidade de se ligar a outro átomo de carbono formando uma cadeia carbônica, né? Então, um carbono se liga ao outro, ó, vamos marcar aqui de outra cor. Esse carbono se liga a esse carbono, né? Se liga a esse, se liga a esse. Então, um carbono se liga ao outro, mas detalhe, todos têm 4 ligações. E é importante você observar que quando a gente olha essa ligação aqui do meio, que eu estou marcando, a gente considera que a ligação simples elas pertencem tanto ao A quanto ao B, ou seja, pertencem a um carbono e ao outro. Então, todo mundo tem 4 ligações. E as cadeias podem ter formas e características muito diferenciadas, né? O carbono pode formar também outras ligações. Pode ter uma ligação dupla e 2 simples, mas tem 4. Estão vendo? Ó? Pode ter 4 aqui, normalmente, né? O parafínico, o oleofínico tem uma dupla e 2 simples. Acetilênico tem uma tripla e uma simples, e o alênico tem 2 duplas, mas ele sempre faz 4 ligações. As ligações simples que o carbono tem, elas têm algumas características que eu vou mencionar, mas para a gente não ficar tão preocupado, né? O ângulo de uma ligação para outra é 109,28, a gente chama essa ligação simples de ligação sigma, tá? E a gente fala que o carbono é sp3. A ligação dupla, o carbono ele já não é um tetraedro, ele é trigonal, é como se fosse um triângulo. Ó. É um triângulo. Né? Aqui a gente tem um ângulo entre essas duas partes, 120 graus. Né? Ele tem ligações simples aqui no caso, são 3 ligações simples. Né? A gente chama de 3 ligações sigma e tem essas duas aqui, a gente chama de ligação dupla. Uma delas é chamada de ligação pi. Tá? E a gente pode ter lá também, como eu estava mencionando, ó, as duas ligações duplas, dá um ângulo de 180 graus entre eles. Né? Aqui a gente tem duas ligações sigma e duas pis, né? Então vai lembrar que toda vez que tiver uma dupla, uma da dupla é pi e outra da dupla é a sigma. Tá? Se tiver só uma simples, ela é sigma. Se tiver uma tripla, aí você vai ter uma sigma, a de cima é π e a de cima é π. São os nomes que a gente dá para elas, tá? E como eu estava mencionando, ó, ligação tripla, são 180 graus também, né? De ligação de uma para o outro. 180 graus, né? E aí você considera que são duas sigmas, então duas sigmas e duas πs, né? E vamos fazer uma questão para vocês verem, ó. O ácido metanóico encontrado em umas formigas, né, é o ácido que é orgânico, tá? Então a formiga ela inocula na gente esse ácido e ele que dá a coceira. Ó, a fórmula química do composto. Aí ele fala assim, ó, o átomo de carbono tem, vamos ver, esse carbono tem, aí você vê aqui, ó, uma ligação sigma, outra ligação sigma, é a simples, tá? E aqui uma ligação pi.
né? Então a gente procura aqui, ó, duas ligações π? Não. Uma ligação π pode ser esse aqui ou pode ser esse outro aqui, ó. Só que o carbono, quando ele tem uma ligação dupla, a gente fala que ele é sp2, ó. Então a gente vem e marca aqui a letra B. Bem não. E para a próxima aula a gente vai mostrar para vocês, explicar como é que a gente faz para representar as cadeias carbônicas, tá? Então fiquem com Deus, bebam água, usem um álcool em gel, não fica na rua, porque na estrutural está tendo um pico muito alto de coronavírus, tá? Cuidado aí, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, tá bom? Inscreva-se no canal, por isso eu ganho dinheiro com isso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e põe seu nome no comentário, seu nome completo, sua turma, tá bom? Que aí eu vou contar isso como nota para vocês, para quem está assistindo, tá bom? Abração, fiquem com Deus.